Vamos lá. Energia interna de um gás ideal, tá ok, caras? É um conteúdo novo, tá? A gente vai trabalhar agora a termodinâmica e a gente vai começar falando sobre energia interna. Professor, tem a ver com aquela energia que a gente vinha trabalhando lá em mecânica? Tem, cara, tem tudo a ver, tá ok? Só que agora a gente vai considerar a energia associada aos gases. Os gases, por ser compostos por moléculas, eles possuem energia acumulada. E essa energia a gente vai chamar de energia interna e vai representar pela letra U, tá ok? Por definição, coloquei aqui rapidinho para vocês se atentarem, energia interna é a soma das energias cinética. Professor, o que de acha energia cinética? Energia cinética, cara, é aquela energia associada ao movimento. Então, mv ao quadrado sobre 2, lembra? Sempre que um objeto está em movimento, ou seja, possui velocidade, ele tem energia cinética. Como as moléculas estão em movimento e possuem velocidade diferente de zero, elas têm energia cinética. E as energias potenciais de um gás. Professor, como assim energias potenciais? Como pode uma molécula ter energia potencial? Cara, de duas formas. Ela tem tanto energia potencial gravitacional, como ela tem energia potencial elástica. Professor, elástica? Como assim? Não é necessariamente energia elástica, porque não tem nenhuma mola entre elas. Mas se você considerar, por exemplo, gases diatômicos que possuem dois átomos, como o oxigênio, o gás oxigênio, que você tem dois átomos de oxigênio ligados, essa ligação entre eles funciona como se fosse uma mola. Então faz com que eles tenham energia potencial elástica, pois eles não ficam parados, eles ficam vibrando para lá e para cá, fazendo com que essa mola se estique e se contraia, tá? Dependendo de como ele esteja. Tudo bem? Professor, mas como eu calculo e quais são as dependências dessa energia interna? Vamos lá. Para calcular a energia interna é muito simples, tá? Energia interna, caras, é dado por isso aqui, ó. Energia interna, que é representado pela letra U, é dado por 3 meios de nRT, tá? Professor, como assim nRT? De onde vem esse nRT? Caras, esse nRT, ele vem lá do por você nunca ralei tanto. Tá ok? Lembra do nRT do outro lado? É esse mesmo nRT. Professor, e esse 2 aqui e esse 3 aqui? Caras, o 2 é uma história bem comprida, mas o 3 eu consigo explicar para vocês rapidamente o que é que seria. Quando a gente está trabalhando aqui no nível médio sobre energia interna, a gente vai considerar a dependência dela direta com a temperatura. E nós só vamos considerar gases monoatômicos. Professor, o que é que são gases monoatômicos? São gases compostos por moléculas que possuem apenas um átomo. Por exemplo, o gás hélio. O gás hélio, as moléculas que compõem é basicamente o próprio átomo de hélio. Já gases como o oxigênio, que possui aí 2 átomos por molécula, eles são ditos átomos diatômicos. Diatômicos. Tá ok? Isso quer dizer que essa nossa fórmula aqui, ó, ela só funciona para átomos monoatômicos. Para átomos diatômicos, ela não vai funcionar, tudo bem? Para átomos diatômicos, esse número aqui muda, tá? Professor, e a explicação desse 3? Caras, é o seguinte, na nossa energia interna, a gente não vai considerar a energia potencial, tá ok? A gente vai trabalhar com um caso mais simples, a gente não vai considerar as vibrações das moléculas, a gente vai considerar apenas o seu movimento, ou seja, não vamos considerar as energias potenciais, mas somente a cinética. E nós sabemos que uma molécula de gás, ela pode se mover em 3 dimensões. Ela pode se mover no eixo Y, ela pode se mover no eixo X e pode se mover no eixo Z. Esse 3 corresponde a todas as direções que ele pode se mover. Tá bom? Por isso que vem 3. No caso do gás diatômico, a gente teria que considerar o vai e vem das moléculas, e esse número aqui mudaria. Tá? Professor, peraí. Se esse nRT ele vem do por você nunca ralei tanto, então nRT lá é igual a PV. Isso quer dizer que eu posso expressar essa fórmula de outro jeito. Onde tem nRT, eu posso colocar simplesmente PV. Verdade, cara, você pode colocar simplesmente PV. Então, quando você tem número de mols, constante dos gases e temperatura, você usa
a fórmula desse jeito. Quando você tem pressão e volume, você usa desse jeito, tá? Uma coisa muito importante é a relação linear entre a energia interna e a temperatura. Isso quer dizer o quê? Que sempre que eu tenho um aumento de temperatura, eu vou ter necessariamente um aumento da energia interna, tá? Olha só. Digamos que você aqueceu um objeto, então a sua temperatura aumentou. Isso quer dizer necessariamente que a sua energia interna também aumentou. Vê só. Tá? Quando você diminui a temperatura de um objeto, isso quer dizer que a sua energia interna ela também vai diminuir. Ou seja, se a variação da temperatura é menor que zero, ou seja, diminui, a variação da energia interna também é menor do que zero. Tudo bem? Professor, isso quer dizer que se a temperatura se manter constante, se ela não mudar, tá, de jeito nenhum, isso quer dizer que a energia interna também não muda, é verdade. Se a variação da temperatura for igual a zero, a variação da energia interna também vai ser zero, tá bom? Então, não vai haver mudanças na energia interna. Professor, tem como eu relacionar também com a pressão? Tem, caras. Desde que você mantenha o volume constante. Por exemplo, se o volume permanece constante e você aumenta a pressão, necessariamente você vai aumentar a sua energia interna, tá ok? Se você diminuir a sua pressão, você vai diminuir também a energia interna. Tudo bem?